Boa noite, queridos irmãos, encarnados e desencarnados da Casa Espírita Eulália Nogueira e todos os simpatizantes da doutrina que, juntamente conosco, aproveitam esse momento para estudar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior e pedir amparo e proteção durante todo o nosso estudo e que possamos emanar muita luz, muita paz e muito amor e que seus ensinamentos sejam absorvidos por todos nós. O estudo de hoje é a continuação do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, Prece pelos Doentes e Obsidiados, dos itens 77 a 80, pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Se, porém, malgrado os nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude em conformidade com o instinto de conservação indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o Espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Agora nós temos 3 preces. A primeira, para ser dita pelo doente. Senhor, pois és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me, necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa. Confio-me para minha cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Segunda prece, que deve ser feita por nós, por um doente. Meu Deus,
São impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir aí a gente pronuncia o nome da pessoa que a gente está fazendo a prece, pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Terceira prece, para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé, mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me cumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Então, meus irmãos, após a leitura desses itens, temos um pequeno comentário a fazer, que temos a nossa vida de encarnados. E, consequentemente, temos as doenças. Na maioria das vezes, elas são consequências dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Ninguém gostaria de ficar doente, mas muitas vezes elas são para nós um instrumento de melhora, de evolução espiritual nessa nossa caminhada terrena. No filme O Nosso Lar, quando José Luiz falou que foi vítima de uma doença, os mentores disseram que quando que ele poderia imaginar que a raiva, que a mágoa, que o rancor, que a inveja, que o orgulho, que a ansiedade e tantos outros sentimentos menos bons fariam parte de um diagnóstico. Se esses sentimentos fazem mal ao espírito, consequentemente acabam fazendo mal ao corpo físico também. Então, irmãos, o que dá para nós entender? Que nós temos que ter um equilíbrio, que nós temos que cuidar tanto do nosso corpo físico como do nosso espírito. Então, na primeira prece feita pelo doente, fica bem claro que a enfermidade que nos é enviada tem um propósito de nos fazer refletir sobre a nossa conduta e que temos que aceitá-la com resignação, as doenças que nos forem mandadas, pois Deus é bondade e não impõe sofrimento sem causa. Portanto, temos que confiar na sua misericórdia, ter muita fé que, se for do nosso merecimento, ficaremos curados. Na segunda prece que fizemos por alguém com muito amor no coração, emanamos boas vibrações através do nosso pensamento, pedindo alívio e força para que suportem suas dores com paciência e com resignação, a fim de não perderem o ensinamento que podem tirar desta prova.
E na terceira prece, que é dita pelo médium curador, ele se coloca à disposição de Deus para transmitir ao doente fluidos benéficos de cura e pede para ser livre do orgulho e do egoísmo, por saber que ele só é um instrumento que Deus utiliza para realizar a cura. Então, queridos irmãos, esses itens só nos confirmam a eficácia da prece na cura das nossas doenças, pois é um poderoso auxílio, porque Deus quer que façamos alguma coisa para melhorarmos, e a prece funciona em qualquer situação da nossa vida. Então, passando para o encerramento, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por mais esta oportunidade que nos foi dada de estarmos reunidos estudando o Evangelho de Jesus. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que derrame sobre todos nós fluidos de paz, de amor, de saúde. E aos irmãos que estão enfrentando alguma enfermidade física ou espiritual, que lhes seja concedido a oportunidade de exercitar a paciência, a resignação e principalmente a fé, na certeza de que tudo passará. Por um acréscimo de bondade divina, pedimos pela fluidificação de nossas águas, que os médicos e enfermeiros do espaço coloquem o remédio necessário a cada um de nós, tanto para o nosso corpo físico como para o nosso espírito. Desejando uma noite abençoada e uma semana cheia de coisas boas, encerramos o Evangelho da noite de hoje. Em nome de Deus, em nome de Jesus, que assim seja.